Meus irmãos, bom dia a todos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Gente, 13 perguntas cruciais sobre Deus. Nós adotamos essa revistinha, esse livro, não é? Na verdade, porque diz aqui, temas polêmicos para discussão no ministério com jovens. Então, são 13 lições, 13 perguntas. Não necessariamente a gente vai seguir a ordem que está aqui, até porque nem a proposta do livro é essa, não é? E é um livro, por que nós escolhemos esse livro? Porque ele fica para você, é um livro meio diferenciado, porque ele é para quem ensina, para quem leciona, para quem quer, por exemplo, montar um grupo na sua residência, na sua casa, na sua faculdade, no seu colégio, em qualquer lugar, e implantar um trabalho de evangelização, ou discutir essas questões que permeiam a mentalidade pós-moderna, né, que são importantes, são interessantes para quem busca Deus, para quem crê nas Escrituras, a Bíblia como a palavra de Deus, e ele ensina você a como fazer isso, né? Então, após a lição, ele traz aqui algumas dinâmicas, trabalho de grupo, onde você pode organizar esse trabalho de grupo com essas pessoas. Então, analisando o livro, nós vamos pegar a primeira parte, que é o nosso conteúdo, e como eu falei para o Gabriel, nós vamos deixar para outro domingo, ou para o nosso próximo encontro, a parte prática, que vai ser mais a parte de dar oportunidade para os grupos, fazer as dinâmicas que ele propõe, tá ok? Então, hoje seria a parte mais da fundamentação teórica do tema, ok? Quem quiser fazer perguntas, vai haver um momento para isso. Os irmãos podem levantar a mão, podem ficar à vontade, tá? Não se sintam constrangidos em absolutamente nada. Nosso público aqui é bem variado, nossos irmãos, há pastores, há novos convertidos, há pessoas que não são evangélicas, que não frequentam igreja alguma, tá? Então, que os irmãos que estão bem mais adiantados na teologia tenham um pouco de paciência com a gente. Nossa proposta não é discussão, não é debate, não é levantar argumentações teológicas, é simplesmente expor o que as Escrituras Sagradas dizem sobre esse tema, ok? Então, o tema da lição está na página 35, né? Os que trouxeram a lição podem abrir, página 35. Aí vem a pergunta, o que é exatamente a salvação? Tá? A gente não vai ter pressa alguma, essas lições elas não serão dadas em apenas um único domingo, tá? Um tema desse pode se prolongar até por 2 ou 3 domingos. Não é pressa, é entendimento. Tá? Deus quer, como o pastor leu, que a gente entende. Tem um pensamento de um importante teólogo da igreja, acho que foi o Tomás de Aquino que disse isso. Ele dizia, eu não preciso conhecer para crer. Eu creio, e porque eu creio, eu busco conhecer. Então, aquele que crê em Cristo, eu creio que o Espírito Santo coloca no seu coração o desejo de conhecer mais ainda, cada vez mais, as coisas de Deus. Então, o tema é, o que é exatamente a salvação? Não está aqui no script não, tá? Mas me ajudem aí. Se alguém chegasse para você e fizesse essa pergunta, o que você diria? O que é ser salvo? Eu lembro que pessoas já chegaram, eu já vi várias vezes. Jesus é a resposta. Mas eu não estou fazendo pergunta nenhuma. Jesus é a saída. Quem disse que eu estou perdido? Eu não estou no labirinto. Jesus é o remédio. Eu não estou doente. Jesus te ama. Isso é legal, porque eu também me amo. Né? Então, alguém que me ama e me ajudar a me amar mais ainda é legal. Então, às vezes, as pessoas não sabem. Mas o que é, então, a salvação? Será que esse tipo de mensagem vai fazer com que as pessoas creiam em Cristo e sejam salvas? Então, se alguém chegasse para você e perguntasse, irmão, eu sei que a maioria aqui são cristãos, não é? Já frequentam os cultos, em comunhão com os outros irmãos, o que você diria? O que é salvação? Me ajuda aí, alguém.
Salvo de quê, né? Então, isso é salvação. Isso. Eu tenho medo de cair no mar. Eu não sei nadar. No meu caso, eu estaria perdido mesmo. O que é salvação? Me ajude aí. A gente pode fechar essa lição. O pessoal já respondeu. Para que ficar tratando uma coisa que todo mundo já sabe? Mas, olha só, gente. Isso mesmo. Né? A gente vai enquadrar esses conceitos. Outra coisa interessante nessa introdução sobre o que é salvação, eu fiquei pensando lá em casa, mas por que é importante estudar sobre isso? Principalmente para quem se considera cristão, né, Davi? Evangélico, salvo. Mas para que eu vou estudar sobre salvação se eu já sou um cristão? E aí eu fiquei pensando, poxa, então qual é a relevância de estudar sobre isso? Por que nós deveríamos dar ênfase a esse assunto da revista? Por que esse tema seria relevante para a igreja hoje? Eu fiquei imaginando lá em casa, assim, pensando. Aí eu notei pelo menos 4 coisas. Não sei se vocês concordam, mas seria interessante a gente estudar o que é exatamente a salvação, porque a palavra de Deus ela é aplicativa à nossa vida. Ela faz diferença, ela traz transformação na nossa vida. Então, eu creio que haveria talvez 4 razões por que esse tema seria interessante de ser estudado. Não tem na lição, tá? São apenas conjecturas. A primeira, irmãos, é importante entender o que é salvação, porque existem pessoas Perdão, vou colocar mais simplificado aqui para não ocupar muito espaço. Vou dizer que há pessoas que são salvas o quadro está balançando, gente. E sabem que são. São salvas e sabem que são. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, Paulo vai dizer assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos. Somos. E há muitos outros versículos das Escrituras que você vai dizer afirmação. Por exemplo, Tito capítulo 2, vai falar que, pela misericórdia de Deus, nós fomos salvos. Você sabe. O Espírito Santo testifica com você, de acordo com Romanos 8,14, que nós somos filhos de Deus. Então, é importante para aqueles que são salvos e sabem que são salvos, usufruírem o máximo dessa salvação e se tornarem instrumentos dessa salvação para outras pessoas. Quanto mais você é salvo, mais você fica grato ao Senhor Jesus por aquilo que Ele fez por você. Em segundo lugar, seria interessante estudar sobre esse tema, dessa lição, porque também eu vejo que há pessoas que são salvas, mas não sabem. Em qual sentido? Eu vou colocar entre aspas. Como assim? São salvas, mas não sabem no sentido de não compreendem a salvação e têm vidas muito aquém do que poderiam estar vivendo. Por exemplo, Hebreus capítulo 5, eu não sei se eu deixei esse texto aqui, Hebreus 5, do versículo 12 ao 14. O escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem foi, provavelmente Paulo, ele vai dizer assim, irmãos, ele escreve admoestando as pessoas daquela igreja, daquela comunidade, dizendo, devido o tempo transcorrido, vocês já deveriam ser mestres, mas têm necessidade de novo de tomar leite, como criança. Vocês são salvos, devido ao tempo que vocês são salvos, deveriam estar fazendo
coisas maiores para Deus, entendendo coisas maiores da fé, mas vocês agem como adolescentes, adultocentes, né? Na minha nova versão aqui. Então, há pessoas que são salvas, mas não sabem aplicar essa salvação na sua vida diária. Não sabem aplicar o evangelho no mundo real. Certo? Por que seria importante estudar sobre salvação? Em terceiro lugar, eu imagino que, porque há pessoas que não são salvas. E sabem que não são. Eita quadrinho. Não são salvas. E sabem que não são. Quando Pedro pregou, está lá em Atos capítulo 3, as pessoas se levantaram e disseram: o que faremos? O que faremos? O que faremos para quê? Para sermos salvos. Sabiam que não eram salvos. E não eram mesmo. Então, há uma possibilidade deles virem a ser salvos. Há pessoas que visitam comunidades cristãs e você pergunta para ela: você já é salvo? Ela vai dizer: eu não sou salvo. E eu sei disso, que eu não sou um cristão. Não é verdade? Então, o evangelho é para alcançar essas pessoas também. Em quarto lugar, por que seria importante estudar sobre o tema da salvação, que os cristãos fizessem isso? Por que é importante essa lição? Número 4, eu imagino que, porque há pessoas que não são esse é o pior grupo. Há pessoas que não são salvas, mas acham que são. Eles acreditam realmente que são salvos, quando talvez nunca foram salvos. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Paulo escrevendo aos Coríntios, aquela igreja, ele chega a dizer: não vos enganeis, os injustos não herdarão o reino de Deus. Aí ele depois dá uma classe de vários pecados que essas pessoas cometiam na igreja, mas eles achavam que eles eram salvos. Paulo está dizendo: não vos enganeis. Você pode ser enganado pelo diabo, você pode ser enganado pelos homens, mas o pior engano que você está sujeito, e eu também, é o perigo de enganar a si mesmo. Então eles estavam enganando a si mesmo. Paulo diz: não se enganem, não se enganem, vocês estão enganados. Se vocês acreditam que são cristãos, mas vivem nesse estilo de vida, vocês não são. Aí lá no final do versículo vai dizer: mas vocês já foram justificados, santificados, em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. Então, há pessoas que infelizmente não são salvas, mas acreditam que estão caminhando para o céu. Sim, interessante observação. Isso é uma coisa que só Deus sabe. Então, gente, eu nem tinha programado isso, mas vamos deixar o Espírito Santo ministrar, né, irmãos? Você sabe que muitas pessoas, nosso tempo de vivência, o pastor Elias está aqui, o pastor Manuel, eles podem confirmar isso, né? O presbítero Fábio. Por que muitas pessoas não querem envolvimento nenhum com as igrejas cristãs hoje? Você convida para qualquer coisa, eu vou. É até mais fácil você convidá-las para a sua casa e lá você fazer uma reunião, não é, com as escrituras, é mais fácil elas irem. Mas falou em igreja, cara, não, estou fora. Mas geralmente são pessoas que alguma vez na sua vida já tiveram, presbítero, algum contato com alguma igreja. Eu fico imaginando por que as pessoas não voltam ou não querem envolver-se com igrejas cristãs. Então me veio na mente pelo menos 4 perspectivas também. A primeira, esse grupo aqui, vamos falar desse grupo. Esse grupo é terrível. Às vezes, foi uma péssima experiência na sua infância. Muitas pessoas têm concepções de Deus, de igreja, de religião, porque algumas foram até obrigadas a ir na igreja,
não é? No tempo de infância, e acharam aquela coisa monótona, parecia um cemitério. Gente, isso é chato demais. A igreja, tá, quando o meu pai me levava, eu lembro. Não, isso é chato demais. É uma possibilidade, sim ou não? Em segundo lugar, há muitas pessoas que não querem mais frequentar uma igreja devido, eu vou chamar de uma frustração vou chamar aqui de visitar. Ficam frustradas. A pessoa visita, você convida, está aqui conosco, e algumas igrejas exageram, não é? Pessoal, vamos lá, o cara é visitante, nunca entrou na igreja e tudo mais. Levanta, agora roda, agora gira, agora Deus está te vendo, agora levanta a mão para cima, agora pula 3 vezes, agora fala assim, Jesus é o que interessa, o resto não tem pressa, e a pessoa fica lá, meu Deus, o que eu faço? E fica constrangido, e o pregador pregando, e você aí, você não sabe, aí eu não, e sei lá, e Satanás está aí atrás de ti, não é? E aí as pessoas ficam desesperadas, aí a pessoa que está visitando, que não é cristã, não entende, faz até ora. Ela ora, irmãos. Meu Deus, eu te peço, se o Senhor me tirar daqui, eu nunca mais volto nesse lugar. É ou não é? E em quarto lugar, em terceiro, né? Muitos não querem mais esse contato devido aos escândalos da mídia. A mídia nunca vai perder uma chance, né? Mídia vem de meio, é o meio de informação. É claro que muitos dão realmente respaldo para a mídia, mas, irmãos, a gente está num mundo que, na verdade, ele é antagônico ao Evangelho. Quantas informações são divulgadas contra as igrejas que, na verdade, quando você vai investigar a fonte, não são verdadeiras. E as pessoas, toda a concepção que elas têm de igreja, ou de Deus, ou de um ambiente religioso, foi aquilo que elas ouviram na televisão. Todos os pastores são ladrões, porque eles viram roubando na mídia. Todos são adúlteros, porque eles viram a mídia divulgando alguém que é adúltero. Isso é verdade? Todos são? Você sabe que não é. Então, às vezes, são escândalos divulgados pela mídia. Esse ambiente super de redes sociais, tudo interligado, e todo mundo quer aparecer, todo mundo tem que fazer seu merchandising, todo mundo tem que conseguir likes, e as pessoas inventam tantas coisas. E é incrível, até cristãos fazem canais, não é, para divulgar escândalos de outros cristãos. Não cabe a mim discutir, mas é uma das probabilidades para as quais as pessoas não frequentam. E, em quarto lugar, eu diria que muitos não frequentam mais os templos, ou os ambientes, ou não querem contato, e às vezes ficam sem vir em um culto onde seria pregada a palavra da salvação, se privando das bênçãos de Deus. É que, provavelmente, muitos não voltam mais por causa de alguém que se dizia cristão, mas não vivia como hipocrisia. Não é verdade? Hipocrisia vem de máscaras, hipócritas, não é? Você esconder, a máscara está sorrindo, mas a pessoa está chorando por dentro, ou vice-versa. São pessoas que se dizem cristãs, mas vivem como se Deus nem existisse. Não é? É o tipo da coisa que o padre lá pregando lá no cemitério, lá no caixão do cidadão, e a viúva chorava, e o padre começou: este homem era um homem de Deus, este homem era um homem dedicado, este homem amava a sua esposa, ele amava os seus filhos, ele amava a comunidade, ele ajudava todo mundo, este homem era tão educado, este homem era tão gentil. Aí a viúva parou de chorar.
Meu filho, vem cá. Vai lá no caixão e vê se é teu pai que está mesmo lá. Então, às vezes, isso é triste. Que não está batendo com o meu marido. Pode ser que ele esteja vivo e colocaram outro aí no IML no lugar dele. Então, pessoal, há pessoas que, infelizmente, acreditam que são salvas. Não são salvas, mas acham que são. E por causa dessas pessoas, muitas vezes, não é que nós não venhamos a pecar, nós pecamos. Mas eu entendo pelas Escrituras que um crente salvo em Cristo, quando ele peca, ele se entristece. Assim como você come algo e o seu organismo rejeita, não faz parte do seu sistema, não faz parte, você vomita, você coloca para fora aquilo que não pertence a você. Sim ou não? Então, o pecado é isso para o crente. Ele fica infeliz, ele fica triste, ele vai morrendo aos poucos, ele se enrola na cama à noite, ele não consegue dormir direito. Há algo pesado, nada começa a dar certo na vida dele, a tristeza começa a vir. Quando Davi peca, lá no Salmo 51, ele diz assim, Senhor, cria em mim um coração puro, né? Renova em mim um espírito reto, não me repulses da tua presença, não me retires o teu espírito. Aí ele fala, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Não há mais alegria na vida de um cristão em pecado. Se é que algum dia realmente ele foi salvo e era genuinamente um cristão. Os irmãos estão concordando até aqui? Tudo bem? Então, irmãos, por causa dessas pessoas, as pessoas dizem, é isso que é ser um cristão? É nisso que eu vou me transformar? Como é que eu sou um ladrão e vou pregar para o Davi que o roubo condena as pessoas ao inferno? E por aí serve para qualquer coisa que você imaginar. Então, como é importante o testemunho cristão, não é? Paulo chega a dizer aos Coríntios que nós somos como a fragrância de Cristo. É você entrar no ambiente e alguém saber que é você, porque só você usa aquele tipo de perfume. Um cristão verdadeiro, ainda que ele não perceba, ele tem a possibilidade de entrar em qualquer lugar, e mesmo sem falar nada, as pessoas chegarem e perguntar, você é cristão? Quantas vezes a gente erra? Quantas vezes em público, eu dando aula, eu errei. Aí tudo bem, acabou a aula. Na saída, o Espírito Santo já sabe o que deve fazer, né? Não, Senhor, não vou pedir perdão. Eu sou autoridade em turma. O aluno fez algo errado. Eu peguei pesado mesmo. Certo, ele errou, mas não era para fazer desse jeito. A gente não faz isso. Você é um cristão. A gente não grita em turma. A gente não fala essas palavras ríspidas em turma. Isso é um péssimo testemunho, Marco Aurélio. Já sabe o que tem que fazer. E eu fiquei lá incomodado. E eu tentei disfarçar, justificar, negociar com Deus. Vou fazer outra coisa aqui, vou pregar o evangelho. Não. Aí fica aquela coisa. Aí eu chamo aí o menino. Confessei para ele, olha, me perdoa. Eu peço perdão pela maneira que eu falei. O seu comportamento foi errado assim, assim, assim. Eu quero que você melhore nisso, mas peço perdão pela maneira como eu reagi. Não foi um comportamento. O menino ficou assim, paralisado. Eu acho que nunca vi um professor pedir perdão. Então, pessoal, mas nós somos cristãos. Então, quando você lê a Bíblia, você vai ver várias vezes essa palavra, salvação. Por exemplo, quando nas guerras de Israel, você vai ver que nós somos salvos. Os salmos falam muito de salvação, mas em qual sentido? De guerra. Salvação da vida mesmo. Eles iam morrer e não morreram porque Deus os salvou. De quê? Da morte física. Seria salvação a morte física? Às vezes você lê a Bíblia e encontra a palavra salvação se referindo às doenças, à cura. Jesus curou aquela mulher, não foi? E aí ela veio e Jesus disse assim, filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Estava falando ali de salvação do espírito? Não, do corpo. Ela estava doente e ela foi
curada. Então, às vezes, salvação está nesse sentido, não é? E por aí você encontra outros sentidos de salvação na Bíblia. Salvos da enfermidade. Foi salva da morte física, foi salva da enfermidade. Foi salva de um perigo iminente. Não é? Deus nos salvou de quê? De ser cercado pelos judeus, eles nos matarem na hora que a gente estava pregando o Evangelho. Então, mas a salvação da lição é a salvação relacionada à graça e à fé salvífica, na pessoa e na obra do Senhor Jesus, para reconciliar-se com Deus. Então, atividade individual. A proposta do livro, gente, é que você lesse em casa essa atividade individual e, após lê-la, você escrevesse, respondesse as duas perguntas que vinham após dela. E, na aula, a gente debatesse as suas respostas. Então, a atividade individual não é para ler aqui na escola. Né? Todavia, como não foi avisado, a gente nem tinha tempo ainda para discutir, né, Gabriel? Vamos fazer um pouco diferente. Vamos ler a introdução. Na verdade, a única parte teórica da lição é essa página 35 e 36. As outras páginas são apenas atividades de grupo. Por exemplo, tem uma atividade, um desafio de fé. Por que Jesus é diferente de Buda, de Maomé, de Brahma, de Krishna? Por que Jesus é diferente de outros deuses? O que faz o Evangelho diferente de outras mensagens? Tem aí. Aí a gente cria um grupo e faz uma dinâmica sobre isso. E tem outras também, mas são atividades em grupo que nós vamos aplicar na próxima aula, beleza? Então, hoje a gente só fica com o tema, com a parte teórica. Então, atividade individual. Eu preciso de um voluntário ou de uma voluntária para fazer a leitura para a gente. Aí, quando eu falar assim, ok, você para, talvez outra pessoa continue. Alguém pode se candidatar? Quem levantou primeiro? Salvação é uma daquelas palavras sobre a qual é difícil se chegar a um acordo. Na televisão, pregadores dizem que Deus nos salvará de nossos pecados. Os filósofos da nova era pregam que a verdadeira salvação vem do fato de reconhecermos o Deus que está dentro de cada um de nós. A Bíblia tem muito a dizer sobre o assunto. De fato, as Escrituras mencionam a palavra salvação e o verbo salvar mais de 400 vezes. Ao falar sobre salvação, é comum a Bíblia enfatizar o que Deus fez por nós no passado, faz no presente e fará no futuro. Se aceitarmos a morte de Cristo por nossos pecados, Deus perdoará todos eles, no passado, presente e futuro. A Bíblia ensina abertamente que todos pecaram e que o castigo pelo pecado é a morte. A separação eterna de Deus. Romanos 3, 23 e 6, 23. A boa nova da salvação, entretanto, é que Deus remove o castigo pelo pecado. Embora sejamos culpados, Deus nos declara inocentes. Ele nos absolve de nossa sentença de morte, porque Cristo já morreu em nosso lugar na cruz. Como resultado da morte salvífica de Cristo, deixamos de ser inimigos de Deus. Pelo contrário, somos agora seus amigos, aceitos plenamente como filhos na família de Deus. Muito bem. Até aí, algo me chamou a atenção nesse parágrafo aqui. Vamos tentar ajudar e colocar de forma mais didática. Diz assim: a Bíblia tem muito a dizer sobre o assunto. De fato, as Escrituras mencionam a palavra salvação e o verbo salvar mais de 400 vezes. Ao falar sobre salvação, é comum a Bíblia enfatizar o que Deus fez por nós. Olha aí, no passado, no presente e no futuro. Vamos colocar isso de maneira mais didática, mais simples? O que ele está tentando dizer aí? Eu acredito que esse esquema pode ajudar os irmãos. Preste atenção. Os irmãos vão já falar. Ele falou aí: passado,
Minha missão foi só repartir as linhas, o resto é com vocês. O que é uma salvação no passado, no presente e no futuro? Alguém tem alguma perspectiva para isso? Como é que a gente encaixa esse negócio aí? É o seguinte, em certo sentido, irmãos, nós tá certo? Nós fomos salvos. Nós fomos salvos. Nós estamos sendo salvos, é o presente contínuo, um presente progressivo, correto? Somos, mas continuamos, estamos, mas também diz que nós eu achei interessante porque o autor da lição, ele colocou, mas não explicou esse detalhe. Eu acho que ele é extremamente importante. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Quando a Bíblia diz que nós fomos salvos, nós estamos falando que nós fomos salvos por causa da morte de Cristo. Porque nós estávamos afastados de Deus. A Bíblia diz, né, em Romanos 3:23, que todos pecaram e estão afastados, separados de Deus. E também diz em Romanos 6:26 que o salário do pecado é a morte, que todos pecaram, por isso todos devem morrer. O pecado é um crime contra Deus, porque quebra a lei. E tudo que quebra a lei, infringe a lei, é crime. O pecado é uma separação, é inimizade. Deus criou você e o homem quer ser independente de Deus. Corta um braço, o braço fica sozinho. Você vai morrer, braço. Não, quem manda na minha vida sou eu. Então, o pecado te deixa independente de Deus. Você não reconhece a Deus, você está separado de Deus. Não se relaciona com Deus. Você cria seus próprios deuses. Então, o pecado é inimizade, mas o pecado também é uma dívida. Deus criou o homem para ser perfeito. O homem não pode ser perfeito. Ele deve algo para Deus. Deus é completamente santo. O homem é completamente pecador. Ele precisa de um mediador, de um intermediário. Ele precisa que o próprio Deus venha salvá-lo. Então, nós estamos sendo, pela morte de Jesus, nós fomos salvos. Né? Tito, capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer, irmãos, pela misericórdia de Deus, nós fomos salvos. Depois eu vou colocar os versículos aqui. Mas também diz que nós estamos sendo salvos. Através de quê? Da vida de Cristo. Jesus morreu pelos seus pecados, amém? Mas Jesus ressuscitou dentre os mortos. E quando ele ressuscita dentre os mortos, Deus justifica você. Deus te torna justo através de Jesus. Então, por causa da vida de Jesus, porque ele reina, porque ele alimenta, protege, cuida de você, nós estamos sendo salvos. Mas também nós seremos salvos. Através de quê? Da volta de Jesus. Quando ele voltar, os vivos serão arrebatados e os mortos ressuscitarão e também irão ao encontro do Senhor. Nesse dia, o pecado nunca mais vai atormentar a nossa vida. Então, além disso, no passado, eu poderia dizer que isso é chamado de justificação. Deus justifica o pecador. Ele merecia morrer. Jesus morre no lugar dele. Deus justifica ele, por causa daquilo que Jesus fez por ele. Então, isso é a justificação. Nós fomos salvos por causa da morte de Jesus. É a justificação.
Mas também nós estamos sendo salvos por causa da vida de Jesus. E isso a Bíblia chama de santificação. Santificação. É o processo de amadurecimento espiritual. Você crê em Cristo e você não muda da noite para o dia. Às vezes Deus leva a vida inteira para formar o caráter de um homem. E Deus quer que a gente cresça. Não é normal, a gente brinca com nossos filhos, mas se um filho chegar a 5 anos e continuar como uma criança de 2, alguma coisa está errada. Sim ou não? Então, a perspectiva cristã é de um crescimento constante. Marco, isso não está acontecendo na minha vida. A gente tem que rever o que está acontecendo então, porque isso não é normal. Existe leite, mas chega um momento que Paulo diz que é hora de alimento sólido. O que está acontecendo, irmão? Por que você não está crescendo? Por que sua vida, às vezes, está até pior do que antes, quando você não era cristão? Alguma coisa está errada. Então, a santificação é o trabalhar do Espírito Santo no nosso caráter, na nossa vida, não é? Para nos transformar. Eu vi um pregador famoso pregando: o maior desejo de Deus é transformar todos os seus sonhos em realidades. O maior desejo de Deus é te fazer um homem de sucesso. Eu disse, não. Romanos 8, 29. Diz que todas as coisas cooperam, sim, com o propósito de Deus. Só que o versículo continua dizendo, de nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho. O maior propósito de Deus é usar todas as circunstâncias da minha vida para me transformar e me transformando de tal maneira que o meu caráter começa a ser semelhante ao de Jesus de Nazaré. É isso que Deus quer, transformar a nossa vida. É um processo, não acontece em um ato, é uma vida inteira, é um processo de santificação. Então, eu posso dizer que nós estamos sendo salvos, mas não acaba aí. A gente luta contra o pecado. Nós fazemos coisas que nós não gostaríamos de fazer, e depois nos arrependemos, e depois fazemos de novo. E a gente não entende por que isso está acontecendo na nossa vida. É a luta contra o pecado. É não aceitar aquilo que levou o nosso Senhor morrer na cruz. O pecado, abominável aos olhos de Deus. Então a gente luta para não voltar para aquela vida. Você não é passivo. As Escrituras mostram que o crente tem a sua responsabilidade de responder ao Evangelho, de lutar contra o pecado e não ser passivo. Eu não vou fazer nada, eu vou deixar apenas que Deus, o Espírito Santo, faça tudo na minha vida. Não vou me preocupar com isso. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos mortificar, lutar contra o pecado. Não é dizer não à velha natureza. Mortificai-vos. Várias vezes você vai ver essa palavra na vida. Faça morrer. Não é isso que a Bíblia diz? Faça morrer. É Deus que vai fazer? Deus não. É você. Inclusive é uma ordem no imperativo. Faça morrer. Abstenha-se. Corra. Fuja. Então, quando é que eu vou ficar livre disso? Quando eu for realmente salvo, de uma vez por todas, naquele dia no futuro. A perspectiva do futuro. Como? A Bíblia chama isso de glorificação. Glória, glorificação. Na volta de Cristo, a Bíblia garante que os nossos corpos serão transformados. Então, aí sim, você não vai mais ter problema com o pecado. Daqui para lá, meu amigo, você vai perseverar nos caminhos do Senhor. Então, para terminar, ainda falando sobre o passado, eu poderia dizer que a justificação, ela me livra da condenação. Você estava condenado, mas agora você não é mais condenado, porque os que estão em Cristo não estão mais debaixo de nenhuma condenação. A penalidade que era para cair sobre você, caiu sobre Jesus. Então, quando eu creio em Cristo, diante de Deus, eu fui justificado pela morte do Cordeiro, e eu estou livre da condenação. Então, ela me livra da penalidade do pecado, da pena capital do pecado, da condenação eterna. Mas, em segundo lugar, no presente, eu poderia ainda dizer
que nós estamos sendo salvos, porque a santificação nos livra do poder do pecado. A Bíblia vai dizer que não reina o pecado em vossos corpos. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo vai dizer, porventura, permaneceremos no pecado, nós que já morremos para ele. Então, a santificação, eu não tinha poder, antes de ser um crente da minha fé em Jesus, eu não tinha poder para largar de fazer o que eu queria. Eu era obrigado a fazer. Eu estava debaixo de rebelião contra Deus. Eu estava do lado de Satanás, é exatamente o que a Bíblia mostra. Houve uma rebelião no universo, de desobediência completa e rebelião total contra Deus. Quando Adão e Eva pecam, eles se rebelam contra Deus e vão para o campo do inimigo. É isso que a Bíblia... Eu não concordo, então você não crê na Bíblia. Tá? Isso é para quem crê na Bíblia. As Escrituras dizem isso. Eu não creio na Bíblia, então não vale nada do que a gente está falando. Porque tudo que nós estamos falando é com base nas Escrituras Sagradas, que nós queremos ser a palavra de Deus. Então, a gente não tinha poder para se livrar do pecado. Mas crendo em Cristo, por causa do Espírito Santo, sendo um filho de Deus, por causa da santificação, nós estamos tendo poder contra o pecado. Se eu mentia, Deus me dá poder para vencer a mentira e não mentir mais. Eu sou obrigado a mentir. Não, você mentia porque você quer. Antes você era obrigado a fazer isso. Agora, irmão, com todo respeito, você faz porque você quer. Então, antes, eu não podia, Gabriel, deixar de pecar. Mas agora, eu não quero pecar. E quando eu peco, ainda que você não acredite, é porque você quer. Só na glorificação. E a Bíblia diz em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que, irmãos, não veio tentação sobre vocês que não fosse humana. Mas Deus é fiel e vos dará poder juntamente com a tentação para resisti-la. Em umas versões falam assim mais claramente. Além das nossas forças, jamais. Então, não há tentação que seja além da sua humanidade. Ou seja, Deus espera que você, pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra, resista. Então, ela te livra do poder do pecado. A santificação. O pecado não tem mais poder sobre você. Eu posso orar, eu posso me dedicar ao jejum, eu posso me dedicar à oração, eu posso participar da ceia do Senhor, eu posso ligar para o meu pastor, ligar para os meus irmãos, pedir comunhão, pedir ajuda, e Deus vai me livrando do poder, do domínio do pecado. Por que acontece isso? Porque nós estamos sujeitos ao pecado, por causa da presença do pecado. Quando, na hora da justificação, você ganhou uma nova natureza, mas a inclinação pecaminosa ainda continua, não é? Na nossa carne, se revelando através do corpo e dos nossos sentidos, ao desejo, à tentação. Então, a futura vai falar do que eu chamo de você será livre da presença. A presença do pecado. Aí sim, está na carne, a natureza pecaminosa.
você tem uma natureza espiritual. Agostinho chamava isso de simo justus et peccator. Simultaneamente justo e pecador. Ao mesmo tempo justo e pecador. Agostinho não, Lutero falava isso. Né? Simo, de onde vem a palavra simultâneo, justus, justo, et peccator. Justo e pecador. Então, essa velha natureza, ela sairá de você somente com a volta de Jesus. Ela vai te livrar da presença do pecado. Então, a gente está aqui, né, irmãos? E só pode vir para cá quem veio para cá. Né? Teologicamente, às vezes essa vem antes dessa, mas pela Bíblia, muitas vezes você vai encontrar santificação e justificação juntos. Por quê? Porque a santificação começa a partir do momento que você é justificado por Deus. Você também é separado para Deus. Tudo bem até aí? Deu para entender o esquema? Está meio complicado? Tá beleza, né? Gente, alguma consideração, alguma pergunta? Vocês têm oportunidade, tá? Podem ficar à vontade. Então, nós somos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Nós somos salvos por causa da morte de Jesus. Nós estamos sendo salvos por causa da vida de Jesus. E nós seremos salvos por causa da volta ou da vinda de Jesus. Nós fomos salvos por causa da justificação. Estamos sendo salvos pela santificação e seremos salvos por causa da glorificação. A justificação me livra da condenação do pecado. A santificação me livra do poder do pecado. E a glorificação me livrará da presença do pecado. Então, quando as pessoas confundem isso, aí elas começam... eu nunca fui salvo, e não conseguem ter uma vida produtiva na igreja. Eu sofri muito tempo com isso. Eu não estudava as Escrituras. Eu não passava tempo lendo a Bíblia. Não dava para entender direito. Mas o Espírito Santo, ele mora em você. Ele é o seu mestre por excelência. E a Bíblia garante, Jesus prometeu que ele nos guiaria a toda verdade, para nos livrar do pecado. Então, a santificação envolve esses 3, vou chamar de tempos verbais, para explicar para vocês. Aí continua, você parou aonde? Você lembra? Quem gostaria de continuar a leitura, de onde ele parou? Além de nos perdoar dos pecados, Deus concede a nós o Espírito Santo para nos ajudar a viver como devemos. O Espírito Santo nos torna espiritualmente vivos, o que nos capacita a vencer o poder do pecado em nossa vida. O Espírito Santo rompe o poder do pecado de modo que sejamos capazes de rejeitar nossos impulsos e desejos pecaminosos. É Ele quem nos aproxima de Deus, dando-nos o poder de vencer o pecado que está em nós. Deus promete que viveremos com Ele eternamente no céu. O pecado e a morte nunca fizeram parte do plano de Deus para a humanidade. Ambos são nossa responsabilidade. Mas Deus nos ama tanto que promete superar o nosso mal com o seu bem. E por causa do que Jesus fez por nós na cruz, Deus levará os que confiarem em Jesus para morar com Ele nos céus. Lá desfrutaremos de uma existência física e espiritual perfeita. Teremos um corpo novo e perfeito que jamais conhecerá a dor, a doença ou o sofrimento. Deus também removerá todo vestígio de pecado para que vivamos em perfeita harmonia com Ele, com os cristãos e com cada parte da sua nova criação. No céu, tudo e todos serão exatamente como Deus planejou desde o início, e viveremos em paz e santificação plena, que não terão fim. Irmãos, eu sei que se você buscar nas filosofias que nós temos hoje, né, em outras religiões, você vai ver que está sempre preso ao presente e o futuro. O passado, eles falam que o passado não tem como mudar o passado, né? Não é assim? Não tem como. O passado não tem jeito de mudar. Nenhuma filosofia, nenhuma doutrina religiosa vai oferecer uma mudança do passado. A única proposta, né, que nós temos
de mudança do passado, que o passado possa ser removido, é o cristianismo. E isso é onde as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender a questão de salvação. Da pessoa fala assim, pastor, mas como assim? Esse povo fala que tem certeza da salvação. Eu sou salvo, Jesus me salvou, mas como assim? Isso é absurdo, ninguém sabe de nada disso. Beleza. É porque tanto o presente aqui da santificação, quanto o futuro da glorificação, está dependido disso aqui, ó. Nenhuma filosofia ou doutrina religiosa vai te levar a um futuro diferente com Deus se ela não tem isso aqui, ó. Justificação. Todo o nosso passado, vamos pensar que isso aqui é a minha vida. A minha vida está assim, cheia de pecado. Tudo que você está vendo aqui é pecado que eu pequei. Eu roubei, eu menti, eu adulterei, eu fiz tudo. Então, é a minha vida passada. Tem como mudar? Não. Tem como apagar o passado? Não. O pecado que eu fiz tem como ser removido, tirado? Não tem como. Então, eu sou apaixonado. Nós temos no seminário teológico, foi a cadeira que eu ocupei lá no seminário, que era teologia sistemática. Eu sou apaixonado com a doutrina da justificação. Você gasta vários dias para falar só sobre justificação. E eu sou apaixonado. Por quê? Quando uma pessoa comete crimes, lá na delegacia, tem uma ficha dele lá, não tem? E aí ele vai para a cadeia e cumpre 10 anos de cadeia pelo crime. E ele sai da cadeia por causa do crime. Eu te pergunto, se voltar lá na ficha dele, continua o crime lá na ficha dele? Ele está fichado. É que a gente fala assim, a pessoa comete o crime, ele fica fichado. Ele cumpre os 10 anos de cadeia, mas o crime dele continua lá na ficha. Então, assim, é os nossos pecados. Sabe o que a doutrina da justificação faz com todos os nossos pecados no passado? Por isso, eu creio na salvação em Cristo. Eu posso dizer, sou um salvo em Cristo Jesus. Tenho certeza. Porque quando eu reconheço Jesus na minha vida, todo o meu passado é assim. Todo o meu passado, tudo que você fez de errado no passado, em Cristo, a sua ficha está assim. O diabo chega lá, não tem nada contra você. Amanhã, se eu fiz alguma coisa de errado, eu pequei, eu estou nesse processo aqui do presente, e amanhã eu falhei, mas se eu continuo em Cristo, e eu me arrependo dos meus pecados, o que eu fiz hoje está assim. A ficha limpa. O crente em Cristo, ele tem a ficha limpa. Então, que situação vocês me colocam aqui, hein? Como é que eu vou dar? Só a justificação ele levou meses para dar aula lá. Não está dando. Então, tenha misericórdia da gente aí, pessoal. Então, olha, o que o pastor Elias falou é importantíssimo. Porque, veja bem, pode apagar agora, né? Ele falou da justificação, importantíssimo. Mais ou menos isso. Traduzindo em gráficos o que o pastor Elias diz. Jesus, ele nunca pecou. A Bíblia chama ele de Cordeiro perfeito, sem mancha e sem mácula. O único ser humano que nasceu sem pecado e nunca pecou. Ele é perfeito. Por isso, para Deus perdoar o pecado humano, é necessário que um ser humano que nunca pecou seja o sacrifício sem mancha e sem mácula aos olhos de Deus. Lembre-se, por exemplo, a Bíblia diz, não darás falso testemunho.
Não minta. Quantos de nós mentimos? Você já mentiu? A Bíblia diz, não adulterarás, mas Jesus diz que aquele que olhar para uma mulher com cobiça já adulterou. Você é um adúltero? A Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim. Você adora coisas bem mais do que Deus? A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus de todo o seu coração. Você realmente faz isso? Se Deus nos julgar segundo a santidade dele e não sentimentos humanos, você acha mesmo que terá alguma chance diante de Deus? O único destino, justo e eterno para você, contra um Deus santo, que odeia o pecado, é a morte. O que Deus faz? Deus ama a sua criatura e precisa fazer algo a respeito, porque Ele quis fazer. É a graça. Imagina um juiz que pega um assassino de uma criança e diz, você cometeu um assassinato de uma criança inocente de apenas 2 anos, mas eu sou amor, eu sou cheio de amor. Por isso, você vai cumprir aqui, vai limpar as praças aqui da cidade 1 mês, 1 ano, depois você está livre. Esse juiz é 1000 vezes pior do que o assassino. Ele precisa condenar o pecado. Deus é amor, e as pessoas querem um Deus assim. Deus me ama e deixa eu fazer tudo o que eu quiser da minha vida. Ou seja, eu continuo independente dele. Eu jamais vou obedecê-lo. Então, para isso, Deus proveu um sacrifício. Você vai encontrar essa palavra na Bíblia, expiação, ex, sair, separar. A expiação é um sacrifício feito diante de quem você ofendeu. É um sacrifício feito diante de Deus, para que Deus perdoe o seu pecado. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso sacrifício expiatório. E não apenas isso, a Bíblia também fala de propiciação. A ira de Deus ia cair sobre você, mas com a morte de Jesus, a Bíblia diz que há propiciação. O que é propício? Deus era contra, agora Deus é a seu favor. Os irmãos estão entendendo? Então a justificação faz isso. Mas Deus não apenas perdoa você, porque se Deus perdoasse você, você também não poderia entrar no céu. Peraí, mas eu não fui perdoado? Foi perdoado, mas você é justo? Então Deus justifica você, ressuscitando Jesus Cristo dentro dos mortos e imputando a justiça dele a você. Então, o que Deus faz? Você crê, você se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus? Sim. Nesse momento, a justiça de Jesus vai para você. A bênção de Jesus vai para você. E o seu pecado, Deus imputa em Jesus. Leva-o à cruz e Jesus morre no seu lugar e no meu. E agora, ao invés de maldição, aos olhos de Deus você é declarado, um termo forense jurídico, justo, inocente e pronto para morar no céu. Então, é uma espécie de dupla transferência. O seu pecado, Deus imputa em Cristo. E a justiça de Cristo, Deus imputa em você. É uma justiça alheia. Quantos entenderam? Tudo isso está disponível. Então, nós pregamos o Evangelho para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus. Nesse momento, ela é declarada salva. Isso é abominável para os homens, porque os homens querem pagar pela sua salvação. Eu sou bom, eu não preciso de Deus. Lembre-se, nós somos rebeldes. O rebelde, a primeira coisa de um rebelde é o que existiu no coração de Satanás, orgulho. Eu nunca. Jonathan Edwards, ele dizia que os pecadores que estão no inferno, se você abrir a porta para eles, dizer, eu estou com pena de você, saia do inferno, eu ficaria aqui para sempre, mas eu nunca me submeterei ao seu Deus. Eles se monstrificam, ficam piores a cada dia que passa, mesmo no tormento eterno. Então, uma pessoa que não é justificada aos olhos de Deus, não pode entrar nos céus, não pode ser salva. Ela continua debaixo da ira de Deus e da condenação eterna. Eis a urgência de nós pregarmos o Evangelho. Eis a urgência das pessoas que nos rodeiam ouvirem e terem a chance, a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus. Às vezes as pessoas me perguntam muito rápido, estou correndo, a gente não tem tempo, está com pressa, e a pessoa vem, peraí, mas o que eu faço para ser um crente verdadeiro? O que eu faço para ser um cristão? Arrependa dos seus pecados. Atos, capítulo 2, eu acho que é Atos 2,38,
Pedro pregando, ele vai dizer: arrependam-se dos seus pecados, creiam e sejam batizados. Arrependa-se. Mude de mentalidade. Arrependa-se do que você fez contra Deus. Você é um pecador, você não pode entrar no céu dessa maneira. Você continua pecando, você continua fazendo tudo o que desagrada a Deus. Você não pode salvar a si mesmo com suas próprias forças. Você não pode inventar um Deus para você. Isso chama-se idolatria. O que é idolatria? Eu não aceitar aquilo que Deus diz e prevalecer aquilo que eu penso. O mundo pensa assim, e a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Então eu me arrependo, eu creio em Jesus, eu deposito minha fé naquele que me justifica, que fez uma troca na cruz. Era para eu ir para o inferno, era para eu ser abandonado por Deus. Jesus foi abandonado por Deus na cruz. Senhor, Senhor, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus morreu fora do acampamento, porque na lei era maldito quem morria fora do acampamento. Então, Jesus foi pregado na cruz, porque na lei era maldito quem subia pregado em um madeiro. Jesus tomou a sua maldição. Nós éramos malditos. Jesus levou a maldição sobre ele. Jesus pagou um preço caríssimo pela tua vida. E Deus, como diz Atos, capítulo 17, versículo 24, Deus ordena, é uma ordem, que todos os homens, em todos os lugares do mundo, se arrependam e creiam no Evangelho. Chegará um tempo que essa oportunidade nunca mais lhe será dada. Chegará um tempo que a porta será fechada, a porta estreita, ela vai fechar de uma vez. Você vai procurar entrar. Jesus disse isso em Mateus capítulo 7, versículo 13. Ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado, né? Porque largue a porta e larga o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. E lá em Lucas ele vai complementar esse texto dizendo que muitos procurarão entrar e não poderão. Hebreus 3,7 diz que hoje é o dia da salvação. Então, justiça. Deus deu para você e o seu pecado Jesus levou na cruz. Então você se arrepende, você crê em Jesus. Em terceiro lugar, eu sei que isso vai constranger muitas pessoas aqui, mas é uma ordem. Pedro diz: arrependam-se, sejam batizados e recebam o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele promove, ele conduz o homem, convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas Pedro diz: vocês receberão o dom do Espírito Santo. Se você se arrependeu, crê em Cristo, a Bíblia diz: seja batizado. Batizado aonde? Batizado nas águas. É uma ordem que Deus dá. Creu em Cristo? Batize-se. Eu não concordo, então não concordo com a Bíblia, porque está escrito claramente na Bíblia, em vários textos. E, em quarto lugar, receba o dom do Espírito Santo. Eu creio biblicamente, respeito quem não acredita, creio biblicamente nisso, e não consigo, já ouvi centenas, tem 10 teologias sistemáticas, e não acredito, não consigo acreditar de outra forma. Claramente na Bíblia, a Bíblia fala de um outro batismo, o batismo no Espírito Santo. Então, arrependa-se, crê em Jesus e receba 2 batismos, o batismo em água, o batismo em Espírito. Sua vida vai mudar, você vai deixar o pecado, você vai deixar de mentir, você vai deixar de odiar as pessoas, você vai deixar de prostituir o seu corpo, você vai deixar de ser invejoso, você vai pedir que Deus se transforme, que o batismo do Espírito Santo te dê poder para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Deus. Você vai ter compromisso com Deus, compromisso com a igreja. É um tempo de total descompromisso. Há milhões de pessoas, irmãos, que estão no quarto grupo, que acreditam que são salvas, mas não são. Então, Deus está dando oportunidade para a gente compreender o Evangelho, pregando para crentes e pregando para descrentes e para crentes que acham que são crentes, mas nunca foram crentes, a não ser no estilo de Satanás, que também, Tiago 2,19, diz que ele também crê em Deus, mas não muda de vida. Então, crer na graça, meu irmão, nós somos salvos pela graça, é um favor imerecido. Não estou mais dando aula aqui, nem estou mais dando aula, estou pregando. Próximo domingo vai ser só dinâmica, eu não vou falar nada, só vocês que vão falar. Só vocês. Então, nós somos salvos pela graça. Mas foi um preço altíssimo que Jesus pagou na cruz. Crer na graça para ser perdoado, Davi, e não para ser transformado, é você tomar banho e não trocar de roupa. Você vem para a igreja, todo limpinho, todo cheiroso, todo perfumado,
Um carro passa e naquela lama de fezes, esgoto, você não viu, te melou tudo, você está porco, imundo, nojento, meu Deus, o que é isso? Você está com vergonha das pessoas. Aí você vai, se lava, toma um banho, passa um novo perfume, se ajeita todo, só que aí você pega a mesma roupa melada de lama dos porcos e veste de novo. Vocês estão entendendo? Então, crer na graça para ser perdoado e não crer na graça para ser transformado é tomar banho e não trocar de roupa. Então, quando eu tenho a minha nova natureza em Cristo, quando eu sei que o Espírito Santo habita em mim, eu sou uma nova criatura. Tudo se fez novo. Jesus disse para Nicodemos que necessário é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Algumas pessoas dizem que esse texto está se referindo ao batismo, eu não acredito. Água e, repita comigo, água e Espírito. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre as faces da água. Água e Espírito. Mas houve o pecado humano, que até a natureza foi sujeita ao pecado. Mas a Bíblia diz, Jesus falando para Nicodemos, água e Espírito. Sabe o que veio ao meu coração? O que Jesus está dizendo? Uma nova criação. A primeira criação foi destruída pelo pecado. Mas o meu reino, quando você me recebe em sua vida, Nicodemos, você vai ser criado de novo. 2 Coríntios 5,17 diz, quem está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. O que ele está falando ali? João 3, nova criação, novo nascimento. Então, nós recebemos a graça para ser salvo e recebemos a graça para servir ao Senhor Jesus. Jesus disse, para terminar, eu acho que isso está em Lucas 14, 26, que aquele que não aborrece seu pai, sua mãe, seus filhos por amor de mim, não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz, que não nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. E aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não é digno de mim. E em outras versões ele diz, não pode ser meu discípulo. 3 vezes, não pode ser meu discípulo. Na terceira vez ele diz, não pode ser meu discípulo. 3 vezes no mesmo versículo, Jesus diz, se você não tomar a sua cruz, se você não negar a si mesmo, se você não se arrepender, se você não entregar a sua vida inteiramente para mim, não pode ser meu discípulo. Pode ser evangélico? Pode. Pode frequentar ICVV? Pode. Pode frequentar católica, espírita, umbanda, ateísmo, gnosticismo? Pode. Mas não pode ser discípulo. Não pode morar no céu. Só isso. Então, meus irmãos, vocês viram como o assunto é sério? Vocês leiam a Bíblia, irmãos. Tá? Parem de ficar vendo vídeo no YouTube e tudo mais. As pessoas ficam confusas. As pessoas estão caminhando para o inferno e não sabem disso. As pessoas zombam. Essa pregação minha aqui, isso que eu estou falando, eu serei zoado, zombado, escarnecido. Isso é loucura para uma geração evangélica apóstata, que não lê as Escrituras e não tem a mínima ideia do que Jesus pede. Eles não seguem Jesus. A gente não está disposto a entregar a vida para Ele de jeito nenhum. Quero um relacionamento com Jesus, mas quero comandar a minha própria vida. Jesus diz, você não está salvo. Quer falar? Acabou meu horário, gente. 10 para as 11. Acabou. Nesses 10 minutos, vou encerrar 11 horas em ponto. Nesses 10 minutos, algum irmão quer falar algo? Uma pergunta? Alguma consideração? O que os irmãos acharam da aula? Basicamente, isso que o irmão e a Dara leram, a gente resumiu aqui, conversando com vocês. Na próxima aula, nós vamos colocar tudo isso em forma de prática, nos grupos e nas dinâmicas, tá? Não vai ter aula com microfone, vai ser uma espécie de interação, tá? Para que o conteúdo fique melhor internalizado através de dinâmicas de grupo sobre esses versículos da Bíblia. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Trabalho a respeito. Um colega de trabalho lá, ele está desviado e a gente conversa às vezes a respeito, né, sobre Cristo. E ele fez um comentário, tipo, como se eu apenas fosse crente, eu ia para o céu. Nossa, Dara, você vai para o céu porque você crê em Cristo, não sei o quê. Aquilo me incomodou, igual você falou, Macorelli. Na hora, eu falei para ele, falei assim, se fosse depender só de crer,
até o diabo seria salvo. E aí eu falei, não, a gente tem que... Ser cristão não é apenas cantar. Na verdade, você não deve cantar, você deve louvar, né? E ler a Bíblia. Eu acho que a nossa força ali sempre está na palavra de Deus, né? Que fala que é a nossa espada. Ele, mas eu tenho muita preguiça. Aí eu falei, então toma cuidado, porque eu sei que o Satanás sabe ela de cor, de trás para frente. Então, para você ser forte, né? Você tem que estar disposto a ler a Bíblia, né, ser perseverante, porque o inimigo não vai perder a oportunidade. E a gente perde por coisa minúscula. Igual a gente gasta horas e horas mexendo no celular com coisa à toa, que não vai te gerar nada. Mas a gente não consegue ter a preguiça de ler 10 minutos a Bíblia. E isso é fato, não adianta. Nessa atualidade, a sociedade, para ler um versículo ou um capítulo, o esforço é muito grande. Mas vai ficar 2, 3 horas mexendo no Instagram, no TikTok, é muito fácil. Mas o esforço é muito grande quando é 10 minutos para Deus. Então, nessa questão, eu fico feliz de ver os irmãos aqui, né? Porque você está tirando um tempo grande, de certa forma, né? Igual o pessoal não consegue tirar 10, 15 minutos, para estar aprendendo. E só você aqui não será o suficiente. Se você quer mesmo perseverar, não quero entender melhor, lê a Bíblia. Só o Marco Aurélio aqui não adianta. A Bíblia é que dá força mesmo, é a nossa espada. Então, não acho que ir para a igreja é o suficiente. Só a igreja não é o suficiente. Eu vou no templo, eu vou só no domingo. Não faz diferença. Você tem que estar perseverante na comunhão e também na aproximação a Deus, né? Ter o convívio, né, com Deus, na oração, na leitura. Porque ser crente hoje em dia é fácil. Eu sou evangélico, vou na igreja todo domingo, mas não tenho uma vida cristã. Quando você diz, eu sou cristão, você renuncia a sua vida aqui para seguir a Cristo. Então, dizer, né, da boca para fora é muito fácil, mas dizer não é o suficiente, você tem que ser. Jesus está na cruz, irmãos. Incrível. Isso é pesado que eu vou falar, hein? Deus meu, por que me abandonaste? Esse era o pavor, eram as trevas. Jesus não queria ser abandonado do relacionamento íntimo que ele tinha com seu Pai. Hoje a gente prega o Evangelho, as pessoas estão sofrendo e chorando. Às vezes, como Jesus na cruz, mas sabe por quê? Eles dizem, peccator, peccator. Lama sabachthani. Meu pecado de estimação, por que me abandonaste? Eu preciso você. As pessoas sofrem porque não querem abandonar o pecado. Essa é a verdade. Irmão, Jesus morreu por você, ele ressuscitou. Cristo voltará. Deus está nos dando a oportunidade de sermos salvos, de termos um compromisso com Deus. A gente está numa geração extremamente difícil, que Satanás colocou um ensino nas igrejas, um tal de uma vez salvo, salvo para sempre. Irmão, repete, Satanás. Isso nunca foi visto na história da igreja, a não ser a partir do 4º século, uma doutrina equivocadíssima. E sabe o que eles fizeram com essa doutrina? Alguns fazem coisas boas dessa doutrina, eles perseveram e tudo mais, mas outros dizem, eu não sou salvo por obras, realmente não é. Então eu não preciso fazer nada. Eu posso muito bem continuar com o meu estilo de vida, porque eu já estou salvo, nada me tira a minha salvação. Você está caminhando para o inferno. É incrível isso, pastor Elias. O ímpio peca, desobedece a Deus, e por ser ímpio vai para o inferno. O crente peca, faz as mesmas coisas do ímpio, mas eu creio em Cristo, estou salvo, a salvação não é por obras, e quer ir para o céu. Não é engraçado? Vocês entenderam a simulação? O cidadão peca, vai para o inferno, porque não é crente. O crente vive no pecado, mas vai para o céu,
praticando a mesma coisa que o pobre também comentou. Por quê? Porque eu fiz uma confissão na igreja e me batizei. Mas nunca foi transformado. Então, que a gente chore, que a gente grite, que a gente tenha encontro com Deus. Porque o diabo é um cara legal. Ele aceita meios termos. Não precisa dar 100% para o diabo. O diabo não quer que você faça a vontade dele. Ele quer que você não faça a vontade de Deus. O diabo também não quer que você caia em grandes pecados. O diabo também, ele deseja que você seja indolente, preguiçoso, negligente, que você não goste de ler a Bíblia, que você não goste de jejuar, que você não goste de orar, que você não goste de se consagrar, que você não goste de pregar, que você não tenha compromisso com a sua igreja local financeiro, que você não tenha compromisso de servir ao Senhor e trabalhar e orar na seara e na vinda do Senhor. O diabo, se você fizer isso, está ótimo para ele. É um excelente negócio. É verdade ou não é? Eu aprendi que pregações duras, já me falaram, tu és um pregador duro. Aí eu ficava triste. Sabe o que Deus me disse? Tu és um pregador bíblico. Deus é amor, mas o amor não é Deus. As pessoas estão servindo um Deus chamado de amor. Amor é um atributo de Deus. Deus é amor, mas o amor sozinho não é Deus, não vai poder te salvar. Deus amou o mundo, é o versículo mais citado pelos evangélicos do mundo inteiro, graças a Deus. É o versículo que não é crente já sabe até decorado. Quem é ímpio já sabe o versículo. Porque João 3,16, o que diz? Quem lembra aí? Fala bem alto. Todo mundo, vamos lá. O mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É verdade? Claro que é. Deus amou o mundo, ou seja, a humanidade, todas as pessoas, mas só não vai perecer aquele que nele crê. Restringiu. O amor de Deus não te exima da responsabilidade de se arrepender e crer em Cristo. Somente aquele que nele quem? Jesus. Em Jesus, crê, será salvo. E para você fechar, aprenda uma coisa. O verbo crer desse versículo, uma vez o pastor pregou aqui, batendo, pedindo e buscando, no contínuo. Você pode pegar qualquer dicionário de grego. Crer lá, sabe estar em qual tempo? Não está no passado. Não está no futuro. Está no presente com crer e continuar crendo. Permanecer na videira, permanecer em Cristo, permanecer até o fim e dar-te a coroa eterna da vida, da glória. Irmãos, Deus abençoe a todos. 11 horas em ponto, é o horário que encerra, a gente tem que ser pontual. Não quer falar? Irmãos, isso é tão sério. Se Deus nos desse um vislumbre nesse momento do inferno e do sofrimento eterno, ou se Deus te desse nesse momento um vislumbre do céu, da glória eterna, dos santos, dos anjos, do amor, em máximo profundo, eu tenho certeza que a gente se converteria. A gente seria um crente, sabe? Infelizmente, muitos só vão crer nisso após a morte. E segundo a morte, não há
mais oportunidade. Não é verdade? Hebreus 9, 27 vai dizer que depois da morte vem o juízo. Então, irmãos, receba esse ensino bíblico nessa manhã. O primeiro ensino aí que nós começamos a escola bíblica. No próximo, vamos continuar através de dinâmicas. Vocês que vão falar, não eu. Mas não adianta vir para essa igreja. Não adianta ficar dando dízimo. Não adianta, porque parece um clube social. Desculpa, mas parece um clube social. Eu quero um clube social. O que é um clube social? Eu tenho vários amigos, eu tenho bons relacionamentos, o pessoal me ajuda, eu me ajudo, mas eu não sou salvo. Não adianta viver tudo isso e ser condenado ao inferno eterno. Se você não creu, não se arrependeu verdadeiramente, não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, como o único mediador, o único que pode te salvar, você não está salvo. Então, o que é salvação? Esse projeto, onde Deus criou o homem, manteve o homem pela graça e redimiu o homem à custa do próprio sacrifício de seu filho. Vamos orar? Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós queremos te dar graças, porque nós não temos méritos, nem justiça própria alguma pela nossa salvação. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso é um dom de Deus. Por isso, Senhor, que aqueles que ouviram a Tua palavra neste momento, incluindo a minha própria vida, se nós não nos arrependemos verdadeiramente, que o Teu Espírito Santo produza um arrependimento profundo e eficaz no nosso coração. Só Deus pode fazer este milagre no coração de um homem. Então, Senhor, que Teu Santo Espírito pegue essas palavras, a Tua palavra, e convença e transforme. E aqueles de nós que somos salvos, Senhor, que o Senhor nos dê uma vida frutífera. Nós não queremos mais ter uma vida infrutífera. Deus, a Bíblia diz que aquele que te ama, obedece. Não é a obediência que nos leva ao Teu amor, mas o Teu amor nos leva a querer Te obedecer. Então, nos dá um amor renovado por Ti nesta manhã. Nos dá gratidão por aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário, levando a nossa maldição, a nossa enfermidade, a nossa condenação eterna, nos dando o direito de sermos justos e aceitos por Deus com base no Seu sacrifício. Ó Deus, que o Senhor nos prepare para a Tua volta, no dia da glorificação. Ó Pai, que o Senhor abençoe a Tua igreja, que o Senhor preencha os corações aqui nesta manhã, que Teu Espírito dê uma profunda convicção de pecado e, ao mesmo tempo, uma fé verdadeira no Senhor Jesus. Deus, eu oro por aqueles que estão fracos e não têm mais força para ler as Escrituras Sagradas, que não se congregaram mais, que não querem mais se relacionar com Deus, nem com a igreja, nem com outros irmãos, que não têm mais prazer em Deus, que não conseguem mais Te louvar, nem Te adorar, nem dobrar os seus joelhos em oração, e que acreditam que mesmo assim estão indo para o céu. Deus, opera nesta vida, opera, Senhor, nesta alma. Deus, vem nos confortar, vem derramar o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, um novo enchimento, um enchimento de poder na nossa vida, Senhor. Vem fortalecer os Teus filhos neste momento. Ó Deus, nós não estamos aqui para brincar com o diabo, para fazer uma ensinação teológica, para ouvir elogios de pessoas. Nós não estamos aqui porque não temos nada para fazer em casa. Nós estamos aqui para clamar, Deus, clamar por misericórdia, clamar por graça, clamar por tão grande salvação, como diz Hebreus. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Nós oramos a Ti e que a Tua igreja seja abençoada pelo Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.